Uma vez ouvi que a infância é feita de um diálogo muito simples. As crianças, curiosas, viram para os seus pais e lançam os seus porquês. Pai, por que o céu é azul, as nuvens são brancas e por que elas não caem sobre a nossa cabeça? É muita filosofia para uma criança só, né? Os pais, não sabendo responder, obviamente, lançam na sequência o condicional se. Se você ficar quietinho, talvez eu responda e te traga uma resposta adequada. E se nós acessarmos a nossa mente, com certeza você vai lembrar de algo que você ouviu ou disse. Como se você comer tudo, vai poder brincar. Se você for um bom menino, te dou um bom presente no final do ano. Ou algo como, se você não estudar, vai ficar burro. Como burro, não vai ter emprego. Se você não tiver emprego, vai morrer de fome e morar debaixo da ponte. Sim, a minha mãe conversou comigo após uma reunião escolar desse jeito. Nós crescemos e ouvimos tanto esse condicional se que ele se enraizou na nossa mente. E todas as nossas relações são pautadas debaixo da ideia de causa e efeito, ação e reação. Isso não está errado. O que nós não percebemos é que essa mentalidade de meritocracia, esse sistema de recompensa e promoção fundamentado no mérito pessoal, é fruto da queda. Pense comigo. O que Adão e Eva fizeram para receber a vida? Ou o que eles fizeram para receber a função de cuidar da criação? Ou até mesmo de se relacionar com Deus no final das tardes? Eu te respondo: nada. Absolutamente nada. Essa relação harmoniosa é pautada na graça e não no mérito pessoal. Só que essa relação que é perfeita e harmoniosa é interrompida. A serpente vem e instaura o caos. Ela faz eles acreditarem que eles têm o mérito e o direito de ser igual a Deus. Eles acreditam nessa mentira e o caos então é instaurado. E como resultado final, Deus vira então para o homem e para a mulher e diz: vocês vão comer agora do que vocês produzirem. Isso é meritocracia. O comer, que até então era fruto da graça, agora passaria a ser segundo o seu esforço. A meritocracia permeia tanto a nossa vida que ela impregna em nossas mentes e nós não conseguimos viver e desfrutar do evangelho pleno. Quando nós percebemos, nós estamos vivendo anos como prisioneiros de uma mentira religiosa baseada no seu desempenho pessoal. Essa mentira tem nos escravizado. Aí você deve pensar comigo: eu não. Eu conheço o evangelho da graça. Eu vivo pautado. A minha fé é reformada aqui. Ainda mais eu. Estou estudando no seminário presbiteriano do Sul. Eu sei o que é o evangelho da graça e a vida pautada nas boas obras. Eu entendo e concordo contigo. O que eu quero fazer é acessar camadas muitas vezes que nós não acessamos. Antes mesmo de vir para o seminário, eu trabalhava numa igreja e antes dessa igreja eu trabalhava numa livraria. Nessa livraria cristã eu percebi um padrão comportamental. Aqueles homens chegavam, bom dia, boa tarde, na sequência, graça e paz, paz do Senhor, dependia da sua denominação. Na sequência eles, numa conversa muito rotineira, perguntavam um para o outro: como é que você está? E todos respondiam como se ouvissem em coro a mesma música, a mesma canção. Eles diziam: graças a Deus, tudo bem. E na sequência disparavam: meu ministério está crescendo. A minha igreja, do ano para cá, cresceu em hall de membresia. As coisas estão indo muito bem. Eu agora, minha IBD está lotada, meus cultos, eu estou precisando fazer mais de um culto. Esses homens e essas mulheres que pronunciavam com as suas bocas as glórias a Deus, na verdade, eles estavam dizendo com a boca aquilo que não condizia com o seu coração. Eles diziam com os lábios as glórias a Deus, mas no fundo se gloriavam das obras das suas mãos. Homens e mulheres que compreendiam estar bem com o sucesso de seus ministérios, face ao seu desempenho ímpar. Então eles desfilavam o seu troféu e apresentavam para o outro. E é muito triste ver tal comportamento e ver o quanto nós recorremos
a escravidão das obras das nossas mãos. Estamos sempre nos enganando com a ideia que o que importa é o quanto produzimos e o quanto melhor nós somos que o outro. E se nós fizermos um exercício muito simples, nós veremos que isso é verdade no nosso meio. Dentro do seminário, nós fazemos constantemente nós acessamos essa ideia que o que é meu, o que eu faço é melhor que o outro. Isso é muito triste. E nós não conseguimos, então, descansar na graça verdadeira do Evangelho, mas nos afundamos na mentira do desempenho das nossas obras. E reflexo disso são os números que crescem constantemente de pastores com burnout. Uma pesquisa feita pela Associação Internacional de Gestão de Estresse diz que 32% dos pastores sofrem de tal mal. Outro dado que reforça isso, feito nos Estados Unidos pelo Instituto Francis Schaeffer, pontua que 75% dos pastores relatam estar extremamente estressados. 90% deles diz que trabalham entre 55 e 75 horas por semana. 71% deles estão esgotados. 90% se sentem fatigados e exaustos ao final de semana. E talvez para mim o dado mais triste, 70% deles dizem não ter um amigo próximo. Porque eu fico pensando, e eu acho mais triste porque não ter um amigo próximo só revela o quanto as pessoas vivem debaixo do desempenho das obras. Porque ele constantemente está disputando com alguém. E quem disputa não pode ter amigo, só tem concorrente. Esses dados são tristes, porque só aponta o quanto nós temos vivido debaixo dessa mentira escravizante das obras. Essa mentira escravizante que é relatada no livro de Gálatas. E eu quero ler contigo a partir do capítulo 3, no verso 23, até o capítulo 4, no verso 10. Acompanhe comigo, por favor. A palavra do Senhor diz assim: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a guarda até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos que são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Capítulo 4. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono dos bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Eu quero ter uma palavra de oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar e te adorar porque a sua palavra foi aberta, Pai. É um exercício acadêmico, mas toda vez que nós abrimos ela, expomos ela, ela transforma, nem que seja a vida do pregador da noite.
E nesse momento eu quero pedir que no exercício dessa prática de exposição das Escrituras, eu venha ser fiel a ela. Eu, como um garçom, venha servir os meus irmãos. Eu não venha colocar o meu dedo e interromper que esse processo maravilhoso abençoe a minha vida e a dos demais que estão ouvindo. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Essa mentira escraviza os Gálatas. Sim, o texto que nós acabamos de ler da carta aos Gálatas é escrito para desfazer inúmeras mentiras que está no meio do povo. O apóstolo Paulo, como um bom semeador do evangelho, sai a semear esse evangelho da graça. Entre eles, mas nós vemos outros agricultores, os judaizantes, mal intencionados, semeando a semente drenante da meritocracia religiosa, afirmando que a única forma de serem filhos de Abraão é observando cabalmente a lei de Moisés. O apóstolo Paulo, desde o início da sua carta, ele se mostra muito preocupado. Tanto é que ele começa de uma forma muito diferente. Ele vai direto ao ponto. Se você comparar com as demais cartas, Paulo não começa com uma saudação, mas sim com um senso de urgência. Porque aqueles homens e mulheres que foram libertos das algemas escravizantes, dos princípios básicos deste mundo, o pecado, agora eles estavam voltando à escravidão. Mas como assim? Sim, estavam trocando uma algema pela outra. Eles trocavam a sua liberdade graciosa de filho agora pela escravidão da lei. Apenas algemas novas. Enganados pelos judaizantes, esses primeiros cristãos criam piamente que Jesus Cristo não era suficiente. Eles careciam observar cabalmente toda a lei. De repente um calendário, de repente um rito, ou até mesmo a circuncisão. Eles precisavam de alguma coisa. Havia muita dificuldade deles entenderem e acreditarem no evangelho gracioso. Eles achavam que era necessário fazer algo mais. Nas entrelinhas eles estavam dizendo que não compreendiam essa ideia de confiar na obra de Jesus. Eles precisavam fazer alguma coisa. No entanto, Paulo os chama ao eixo libertador da verdade. Então a verdade do evangelho passa a libertar os Gálatas. O argumento que Paulo usa para desfazer essa mentira no meio daquele povo é o mais claro possível. Como assim? Após usar inúmeras linhas, desde o seu capítulo 2, tratando sobre esse tema, sobre a mentira que era trazida sobre a meritocracia, então Paulo começa a usar de um artifício extremo. É como se ele dissesse, tá bom, vocês não entendem, eu vou desenhar. Ele então chama para a história, ele roga para eles uma história ilustrativa, para qualquer judaizante entender. Essas figuras centrais que qualquer homem que tem um mínimo de entendimento da fé judaica poderia entender. Ele invoca a figura de Abraão, Agar, Sara e os seus filhos, fazendo uma pergunta retórica. Já que vocês insistem em dizer que são filhos de Abraão, vamos lá. Em qual filiação vocês se enquadram? Ismael, filho de Abraão com a sua escrava Agar, filho de escravo, escravo também é. Filho que representa a desconfiança de Abraão em não confiar nas promessas de Deus, filho do esforço, das obras e do mérito pessoal, que tem como a sua sede o Monte Sinai, onde foi disponibilizada a tal lei que vocês falam que precisam seguir e mostra exatamente o quanto vocês são escravos da mesma, porque vocês não conseguem seguir cabalmente todas elas. Ou vocês são filhos de Isaac, filho de Abraão com a sua esposa Sara, filho que representa o cumprimento da promessa de Deus para com Abraão e a sua família, filho do derramar da graça divina e da confiança em Deus, que é representada pela Jerusalém celestial, local onde Cristo disponibilizou graciosamente a nossa filiação. Então ele quer fechar seu argumento e faz uma outra pergunta. O que diz as Escrituras sobre isso? Em seguida ele mesmo responde, no capítulo 4, livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Paulo usa de uma alegoria para dizer para os seus ouvintes que crê no Evangelho é crer na promessa que seríamos filhos livres. E a nossa filiação
nos adota graciosamente na família de Abraão. Como se estivéssemos nascidos de Sara, a estéril, fruto do improvável e sem mérito nenhum. Portanto, somos vistos como Isaques, através do verdadeiro Isaque, o verdadeiro filho da promessa, Jesus Cristo, nascido em Nazaré. O mesmo Isaque que carrega nas suas costas para o sacrifício de amor e obediência, que em Cristo nós temos o nosso Salvador carregando a trave da nossa cruz, para o sacrifício pleno que nos livraria de uma vez por todas da escravidão, do juízo e das nossas obras. O mesmo Isaque que retorna do monte após o terceiro dia. Os mesmos 3 dias gloriosos que representam a vitória decretada por Jesus sobre a morte, decretando a nossa liberdade e a nossa filiação. A mesma pergunta retórica é feita a nós: em qual filiação nós nos enquadramos? E a mesma resposta também cabe a nós. Nós somos filhos da mulher livre. Somos chamados ao mesmo eixo libertador. A verdade do Evangelho, então, nos liberta. Certo domingo eu ouvi uma reportagem que me chamou muita atenção e talvez venha nos ajudar a compreender um pouco mais sobre isso. Eu vi a história reportada em rede nacional, horário nobre no Fantástico, contando a história do anônimo Fábio Milantoni. Um jovem comum, nascido na cidade de Taubaté, que tinha uma vida simples. O que torna a sua vida destacável é o grande entrave judicial acerca da sua paternidade. Fábio buscava pelo sobrenome do tão conhecido por todos, gostaria de ser conhecido como Fábio Calói Milantoni. O jovem alegava que era fruto de um relacionamento extraconjugal entre o empresário Bruno Calói e a sua mãe, secretária do empresário até então. Após descobrir que estava grávida, o empresário, para não gerar escândalo, força a gestante a se mudar de São Paulo para Taubaté. Anos se passaram. O único auxílio que aquela família recebera, segundo Fábio, era valores risórios, ante a grande fortuna acumulada pelo pai, e anualmente uma bicicleta com a logo Calói estampada em seu quadro. Mesma bicicleta que o pai nunca o ensinou a andar, e sim os seus amigos na rua. O único privilégio que o sobrenome poderia beneficiar era somente aquela bicicleta com o nome Calói no quadro. Fábio, depois de muitos anos calados, ele não aguenta e vai atrás de reconhecimento de sua paternidade e os benefícios financeiros que a traria. Após longos embates judiciais, teste de DNA, desfeitas familiares da parte da outra família de Bruno Calói, foi comprovada a paternidade biológica. Então, o falecido Bruno Calói cede essa paternidade, mesmo de forma inconsciente. Ele poderia ser chamado de Fábio Calói Milantoni. Sucesso. O que ele não esperava é que, junto ao sobrenome, viria uma dívida milionária de 350 milhões. Sim, o jovem Fábio, que aguardava por benefícios negados até então, responde junto à justiça por uma dívida acumulada por seu progenitor. Aquele incrível projeto de benefícios resultou em danos. Guardado as devidas proporções, obviamente, é o que nós fazemos quando nós buscamos pela mentira da paternidade das nossas obras. Achamos que seremos beneficiados e ganharemos destaque, inúmeros benefícios, mas a única coisa que recebemos é uma dívida escravizante que a religião traz consigo. Essas algemas são muito difíceis de nós nos soltarmos, eu reconheço. Constantemente eu luto com elas. No entanto, ela se faz necessária. E só conseguimos na medida que nós trocarmos uma afeição pela outra. Quando abandonamos a mentalidade mentirosa de escravos pela mentalidade libertadora de filhos. Para isso, nós precisamos constantemente nos arrepender. Arrependa-se dessa idolatria da autossalvação. E como nós fazemos isso? Reconheça quão fraca e pobre é a mentira da salvação através das obras. E quão forte e rica é a verdade da salvação proposta em Cristo Jesus.
Reconheça também quão perigosa é essa mentira. Ela sempre nos escraviza e nunca nos satisfaz. Confesse a Deus a sua fraqueza. Somente Ele é capaz de destruir tamanha cadeia mental. Ainda mais, reconheça quão grave é essa mentira. Pois quando vivemos pautados no desempenho das obras, estamos dizendo involuntariamente ou voluntariamente: Senhor, você não é suficiente. O Senhor é negociável, mas viver debaixo das obras não é. Peça perdão, renuncie à mentira das obras e viva debaixo dessa verdade libertadora que só o Evangelho é capaz de proporcionar. Deus abençoe.